Hoje completou um mês que eu realizei minha cirurgia da retirada das próteses. Quando eu me encontrei com Jesus Cristo, eu percebi que tudo que eu estava vivendo antes de conhecer Jesus era algo que provinha de mim e não do Deus Criador. Percebi que tudo que eu estava vivendo foram escolhas minhas e não dele, porque eu vivia para mim e não para ele. Eu vivia agradando o meu eu, alimentando os meus desejos carnais. Passei 9 anos da minha vida vivendo minhas verdades. Eu poderia sim ter continuado vivendo as minhas verdades, tomando minhas próprias decisões, vivendo no mundinho que eu mesmo criei. Mas eu percebi que os planos de Deus, os projetos de Deus são muito maiores do que eu estava vivendo. Então me entreguei por completo para ele. No começo, quando eu estava conhecendo a verdade, eu até tentei mudar algumas coisas da palavra do Senhor para encaixar nas minhas verdades, mas percebi que não encaixava. Mas eu sim encaixava nas verdades absolutas de Deus. E nesse tempo que eu venho seguindo Cristo, eu percebi o quanto as minhas verdades me privavam de eu viver experiências com Deus que eu nunca vivi na minha vida. E foi através do evangelho de Deus que eu mudei a minha vida. E hoje não vivo mais eu, mas Cristo em mim. Eu quero te dizer que em breve um noivo estará voltando. Então corre pra Jesus, pra você fazer parte do povo que vai morar no céu. Se você faz parte do povo que vai morar no céu, eu te dou as boas-vindas a mais um vídeo. Como já podemos ver, hoje temos crente jurando que deixou de ser viado e provando que conseguiu abdicar a sua homossexualidade. Bora junto ver o que tem por aqui hoje e cumprir a nossa cota semanal constitucional de rir de crente. Perceber que na prática homossexual eu não estava realizado. Um beijo não define a sua sexualidade ou seu gênero. Sim, é melhor eu forçar ser um homem. Gente, aqui é tanto absurdo escrito que o pobre do redator não soube nem onde enfiar tantas aspas, né? Porque era cúmplice do autor e o auxiliava com as ameaças de castigo celestial. Orgias na chácara. Eita, que o confessionário pegou fogo. Quantos anos você ficou gay? Então, Assim, que você ficou ao nessa... contrário do Fernando, que viveu a prática homossexual aos 15 anos de idade, entrou na prática, você foi... eu fui abusado. Depois desse abuso, é como se algo desconectasse na minha cabeça. Isso acontece muito, né, óbvio, que você tá falando. E eu fiquei perdido. Com certeza. Totalmente perdido. Porque Não é fácil, não. aquela acusação daquela situação... Nossa. Me deixou muito mal. E você não falava pra ninguém, né? Não falava pra ninguém e via a pessoa que tinha me abusado, morava perto do bairro. E geralmente são meus irmãos, primos. E como eu ia contar pra minha família aquela situação. Imagina. E não fui abusado uma vez só. Porque ele me ameaçava, me bater, se eu contasse. E devido a isso, criou-se uma prática homossexual. Entendi. Com 13 anos. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu sinto muito que você tenha passado por uma situação de abuso. Mas é inadmissível que isso seja justificativa para se relacionar uma atitude tão desprezível dessa à homossexualidade. Isso não só pode, como deve ter gerado em você muitas consequências emocionais. Mas a homossexualidade não é um transtorno que você pode desenvolver e evoluir ou regredir nele. A situação que você passou pode ter te acordado mais cedo para sua sexualidade, de uma forma super errada, mas enfim, pode ter acontecido. E isso pode ter gerado em você uma resistência maior na sua aceitação, principalmente por te levar a esse lugar de atitude inadequada. Mas ela em si não pode te desencadear uma crise homossexual. De idade eu ingressei na prática homossexual junto com esse trauma, vivendo isso. E ali passei a me relacionar com vários rapazes aos 13 anos de idade. Só que eu não era uma pessoa feliz. Quando o Fernando ele fala que ele não nasceu homossexual, ele está certo. Porque eu também não tinha nascido homossexual e entrei na prática homossexual. Agora, bater o martelo para dizer que uma pessoa nasceu homossexual é algo muito sério. Porque a ciência diz isso. Nem a ciência diz isso mesmo. E eu comecei... Algo muito sério é você sair por aí dizendo essa asneira de conversão sexual. Sabe o que mais a ciência não fala, queridão? Que existe heterossexualidade. Vocês não param pra pensar que para conseguir comprovar a homossexualidade da forma como vocês desejam, vocês também precisam comprovar a heterossexualidade da mesma forma? E cadê, hein? Cadê a comprovação da heterossexualidade que fica estampada na sua cara? Vai vir com o argumento XX e XX
XY? Pelo amor de Jeová, é isso que eu tento reforçar todas as vezes nesse canal. O poder de oratória dessa galera faz o mais completo absurdo parecer plausível no mundo das ideias. Mas quando você traz o que eles falam pro mundo real e faz a aplicação prática, não tem nenhum sentido. E o pior é que quem falou essa asneira de que nem a ciência comprova foi a mocinha ali do lado dele, né? Que dá pra ver que partilha da mesma inteligência. Eu ia perceber que na prática homossexual eu não estava realizado. Eu poderia muito bem ter ingressado a minha vida homossexual dessa forma, não é, doutora Nair? E ter vivido para sempre como homossexual. Foi assim que eu iniciei a minha prática, a minha vida homossexual. Eu, com esse trauma, eu não posso entrar dentro de um consultório e falar que não quero mais viver essa prática. Eu tenho esse direito. Claro que tem. Entendeu? Tem. Então, O mesmo direito que você querendo tem, vetar, claro. eu posso procurar a doutora Nair e falar para ela assim, doutora Nair, eu não sou feliz. Eu vivo a prática homossexual, eu tenho um parceiro homossexual, mas eu não sou feliz. Há possibilidade de eu mudar a minha história? Tem uma maneira, tem uma maneira de eu resolver esse problema, porque é um problema para mim. E quando eu deitava a cabeça no travesseiro, eu percebia que a paz não estava na minha vida. E aí entra Cristo, porque foi através do poder de Deus, através da palavra do Senhor, que eu obtive força para restaurar a minha vida. O Jonathan... Meu lindo, você pode falar o que quiser pra sua terapeuta. Você acha que os viados são felizes por gostar de homem? Meu anjo, só não são héteros, mas não prestam igual a todos os homens do mesmo jeito. A pobre da doutora Nair, coitada, tá até com cara de dor de barriga pra conseguir concordar com as atrocidades dele. Mas, meu lindo, você tem todo o direito de não viver a sua homossexualidade, assim como você já faz. O que você não pode é misturar seus traumas e sua sexualidade e sair propagando por aí que essa cura existe. A doutora Nair não deve concordar com você porque essa prática da cura gay é proibida pelo Conselho Federal de Psicologia e não faz mais sentido algum a gente tá em 2024 e mesmo assim ter que reforçar essa informação. É no meu caso, né? Ah, mas como assim? Como sereis homossexual? Né? Então, o estupro me levou, como psicólogo você pode dizer muito bem, né? O meu psicológico foi danificado e eu achava que eu era sujo para ficar perto de alguma menina porque um homem tinha me tocado. Então você acredita, eu com 11 anos de idade, minha cabeça... Então eu falava, não, as garotas não podem namorar um rapaz que um homem mexeu com ele. Entendi. Então eu fui para a homossexualidade por causa disso, porque eu achava... Aqui já temos um trecho do mesmo queridão conversando com um psicólogo trans. A gente já consegue perceber que ele tá quase chegando onde talvez o problema esteja. Como ele mesmo disse, ele se achava sujo para se relacionar com uma mulher após ter sido abusado por um homem. E isso pode ter gerado toda essa confusão na cabeça dele. O que não pode entrar nessa confusão é o desejo. Esse vem sem você pedir e não tem como controlar. Existia desejo de se relacionar com uma mulher e você não conseguia por já ter sido tocado por um homem. E isso te levava a se relacionar com outros homens sem sentir desejo por eles. Ou existia desejo por homens e poderia ou não coexistir com desejo por mulheres. Porque se existia desejo por homens também, meu amor, adivinha. Agora, se não existia, mas você se forçava por conta do abuso, novidade pra você. Não existe cura gay. Você só não era viado mesmo. Apesar de eu duvidar muito disso. Eu achava que eu fui punido, né? Na minha cabeça isso criou que foi uma grande fantasia, né? Do trauma. E só adulto, né? Que eu consegui completamente me encontrar e entender que a culpa não foi minha, que eu não era o único que tinha passado por essa situação. Então respondendo a sua pergunta, acredito que a pessoa ela pode deixar se levar por uma situação, pelo seu próprio desejo carnal mesmo, pela curiosidade, né? E viver o estado da bissexualidade.
Cara, você quase conseguiu se resolver com a situação mesmo. Mas como quase todo mundo que entra no processo terapêutico, a autoanálise parou quando as coisas começaram a ficar difíceis demais de serem encaradas. Jesus não falasse comigo de frente a um espelho, usando calcinha. Como assim de frente a um espelho? Eu estava de frente ao espelho, usando calcinha. Botei o saco pra cima, estiquei a pelanca, que eu não tinha mais nem peru, era uma pelanca. Estiquei a pelanca. Então de esticar. Não, o hormônio destrói o órgão genital. Ah, Fica assim uma coisa flácida, feia, e foram anos para voltar ao normal. Eu era pronto, cego. entendi. Então eu acreditava cegamente que eu tinha nascido no corpo errado. Então eu beijei muita boca de mulher, viu? Eu transei, fiz sexo. Mesmo estando no homossexualismo, você gostava de Pequeno, mulher. menino e querendo ser menina, eu fiquei com mulher. Teve mulher na... Parece até um absurdo ter que rebater esse tipo de comentário hoje em dia. Mas o mais engraçado aqui é ele ficar tão surpreso falando que beijou uma mulher. Pelo amor de Jeová, um beijo não define a sua sexualidade ou seu gênero. E se você teve a consciência de que você era homem após beijar uma menina, então você nunca foi uma mulher. Eu me descobri homem em cima de uma lésbica. Eu falei, não, peraí. Eu, mulher. E tu, homem. Tu, homem feia. Porque tu é feia. Ela me ama. É minha amiga hoje. Cara de mulher, tinha uns seios igual... Tinha peito e parecidos seios. Popozão bonito, cintura fininha. Viu? Andava muito em cima de salto alto. Adorava uma maquiagem, brincos longos, roupas escandalosas, esparafatosa. Numa das vezes que eu estava quase nu na rua, nu, todo mundo parava para ficar me olhando, tirar foto, vir me beijar, me abraçar por causa da beleza ali. Percebiam que eu não era mulher pelo jeito extravagante de se vestir. Oxi, não entendi. Como assim você disse que era muito feia como mulher, mas tinha popozão bonito, cintura fininha, aí chamava muita atenção e o povo parava pra tirar foto com você na rua por conta da sua beleza, mas ao mesmo tempo todos sabiam que você não era mulher? Ih, sei não, viu? Essa história tá mais duvidosa do que essa sua cara de sóbrio hétero aí. Uma senhora alta, negra, linda. Ela gritou comigo. Ei! Eu disse que foi. Você mesmo. Jesus vai libertar você. Foi lá na frente de um shopping em Brasília, na Asa Sul. Eu falei, vá você e Jesus pro inferno. Eu falasse de Deus pra mim, eu ficava revoltada. Ih, ela fica revoltada, tá? A primeira coisa aqui é que essa mulher foi uma mal educada. Mas eu não julgo muito, já que a atitude veio de uma crente, né? Depois, ser transexual não significa que você não tenha fé em Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A crítica maior aqui é como a religião se utiliza do seu poder para manipular as pessoas. Assim como fez com esse cara mesmo. E não em você ter fé. Se a fé te faz bem, vá em frente. Mas se ela te faz se afastar do que você é, te faz renunciar da sua vontade, dos seus desejos, corra, não tolere um minuto, porque você pode ficar igual a esse maluco aí. Eu era travesti e Jesus arrancou toda a sequela da minha vida. Maldições neutralizadas, jeitos e trejeitos sendo forjado, o caráter de Cristo na minha vida. Sim, é melhor eu forçar ser um homem, que eu sempre fui, do que ser uma mulher que eu nunca serei. Nunca. Homem não vira mulher, mulher não vira homem, e estas coisas trazem destruição. É exatamente isso, mana. Homem não vira mulher, mulher não vira homem, viado não vira hétero e hétero não vira viado. É exatamente por isso que você fala que se força a ser um homem. Porque uma vez que você é, não deixa de ser. E vamos combinar que você já tá um pouquinho velho demais pra cair nesse papinho de maldição sendo quebrada, né? O Tami é um homem que tem
todo o direito de viver sua plenitude de gênero e sexualidade, assim como você teve de viver sua vida forjada, como disse no vídeo. Eu não tô falando aqui que concordo com as ideias do Tami, até porque sabemos bem do seu posicionamento de direita, da sua falta de conscientização com o corpo político que tem, sua falta de identificação com a causa que deu o direito dele ser quem é sem ir pra forca. Enfim, sabemos de tudo isso. E mesmo assim, tudo seria elevado à milésima potência caso ele se negasse a reconhecer seus desejos e renunciasse às suas vontades e juntasse ao seu discurso a tal da conversão sexual. Vivemos o tempo da apostasia, da derrota e da miséria. Da mesma maneira como foi nos dias de Ló, da mesma maneira serão os últimos dias. Mas quando Deus tirou Ló do Sodoma e Gomorra, choveu fogo do céu e consumiu a todos. Lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua. Neguem a si mesmo, mudem sua vida, mudem. Deus não fez vocês assim. O conselho que eu dou a você, Tami, não vale a pena perder sua salvação. Não vale a pena por causa de sexo, de mulher, de pecado, de fisionomia, de seus deleites, de sua vontade. Uai, mas como assim? Não foi isso que você fez? Abrir mão de tudo por mulher? Como assim não vale a pena? Agora, se você faz parte do time de quem já perdeu a sua salvação por conta de sexo, de mulher, de pecado e por deleite, já se inscreve no canal e deixa o seu like no vídeo. Afinal, aqui trabalhamos com conversão pro lado revolucionário da força. Você se sentir um homem não muda o que você é. Não muda. Ninguém é o que sente e nem é o que fala. Nós somos aquilo que Deus quer que nós somos. Parem enquanto é tempo. Parem enquanto é tempo. Sobre não ser o que sente, não ser o que fala, você entende bem, né, pastor? Aliás, não só você, como a maioria dos que pertencem a essa profissão. Vamos ler rapidinho aqui essa matéria para exemplificar a eficiência de quem decide renunciar à sua sexualidade pela fé. A matéria foi publicada pelo site Metrópolis e o caso aconteceu lá na minha quebrada, em Brasília, na cidade satélite chamada Samambaia. Já começa muito bom pelo nome da matéria. O nome é Unção da Sacanagem. Um pastor transava com fiéis para livrá-los da morte. O pastor dizia revelações sobre a morte de fiéis. Para salvá-los, ele deveria fazer 7 unções nas partes íntimas dos homens. É claro que tinha que ser nas partes íntimas, né? Na verdade, toda ovelhinha de Cristo precisa de um lei. Um pastor evangélico que abusava da fé para manter relações sexuais com os fiéis de sua igreja foi alvo de uma operação desencadeada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Nas primeiras horas dessa quarta-feira, 22/5. O religioso, de 41 anos, simulava ter revelações sobre um suposto futuro sombrio envolvendo a morte de parentes das vítimas. Para livrar as pessoas do destino trágico, os homens deveriam receber sexo oral e transar com o pastor. Segundo as investigações da Operação Jeremias 23, passagem bíblica que faz alusão aos falsos profetas, conduzida pela 26ª Delegacia de Polícia da Samambaia, o pastor pregava em uma igreja evangélica de Samambaia. Com 30 mil seguidores no Instagram, ele usava a influência para abusar sexual e financeiramente dos frequentadores do templo. Não muito diferente da maioria dos líderes religiosos que a gente já viu, inclusive já falamos muito deles aqui no canal também, né? A maioria com um discurso muito conservador, sem fundamento algum no que propagam por aí, mas no fim das contas acabam abusando, seja financeiramente ou sexualmente, dos seus fiéis. De acordo com as apurações, o pastor era visto como uma espécie de profeta na comunidade religiosa pela suposta capacidade de ter revelações que se concretizavam. Usando do seu prestígio, ele abordou um fiel da sua igreja e o avisou que teve uma visão em que a esposa dele iria morrer. Sempre com essas falsas promessas, né? Essas ideias de que estão vendo coisas, são revelações, né? Todos eles têm revelação. Escala um monte pra ter revelação. E no fim das coisas acaba como? Todo mundo preso em cima do monte. Não consegue chegar lá, a revelação é o quê? Não tem revelação.
Fica preso mesmo. Unção da sacanagem. Adorei. Segundo as investigações, para satisfazer o desejo sexual, o pastor garantiu à vítima que Deus teria dado ordem para que ele salvasse a esposa do obreiro da morte. Quer dizer, não que o cara seja o obreiro da morte, mas salvar a esposa do obreiro da morte, entendeu? A revelação consistia na realização de 7 unções, que teriam o poder de quebrar a maldição e salvar a vida da mulher. Gente, aqui é tanto absurdo escrito que o pobre do redator não soube nem onde enfiar tantas aspas, né? Porque é tanto absurdo sendo falado que, assim, a gente fica meio perdido mesmo nessa hora. Para funcionar, as unções teriam que ser realizadas nas partes íntimas do fiel. Com receio das ameaças do religioso, o homem acabou cedendo às investidas e manteve relações sexuais com o pastor. Tá, aqui a gente sabe que o fiel também deu um de desentendido por aí. Enfim, gente, você pode ser ingênuo quanto for, mas você não vai ter relação sexual com quem você não quer ter relação sexual, a não ser que você esteja sendo obrigado, que no caso aqui era por uma hipótese, por uma visão, mas mesmo assim deveria ter acendido o alerta, né? Tem a questão também do obreiro talvez querer, enfim, quem sou eu para julgar? Sempre sob ameaças de morte de algum parente próximo, o pastor obrigava os fiéis a terem relações sexuais com ele e também com outros frequentadores da igreja. Uma mulher de 58 anos, também pastor em Sobradinho, era cúmplice do autor e o auxiliava com as ameaças de castigo celestial. Além disso, a suspeita mantinha relações sexuais com os fiéis na presença do autor. No entanto, a pastora não é alvo de mandado de prisão. Enfim, o cara tinha um cúmplice que também transava com os fiéis. Pra gente ver que, enfim, não é questão de ser homem, questão de ser mulher, é questão de não ter caráter mesmo. E a maioria desses religiosos, desses líderes, não tem. Enfim, fazer o quê? Por isso existe esse trabalho forte, cada vez mais crescente, não só no YouTube, mas na maioria das redes sociais, de pessoas alertando as outras sobre esses charlatões nas religiões. Porque a cada dia que passa, tem mais absurdo como esse acontecendo e pessoas caindo. Por ficarem completamente cegas pelo senso de moral falso passado por esses líderes, as pessoas se sujeitam a esse tipo de coisa, acreditando em visões que nunca vão acontecer de verdade. Além de vantagens sexuais, o autor também oferia vantagem financeira dos membros do templo religioso. Para conseguir dinheiro, ele agia da mesma forma, ou seja, ameaçava os fiéis de que um ente querido morreria ou ficaria paralítico e então os obrigava a fazer generosas doações para a igreja. Pura covardia, não tem nem o que falar sobre isso. Orgias na chácara. Uma das vítimas, que é mulher, além de realizar generosas doações para a igreja, chegou a pagar passagem e hospedagem para o autor viajar ao Rio de Janeiro. A mesma fiel ainda emprestou uma chácara que tinha, onde o pastor realizou orgias com outros membros da igreja. As buscas foram cumpridas nas cidades de São Vicente, Samambaia e Sobradinho. Os autores irão responder pelos crimes de violação sexual mediante fraude e extorsão, cujas penas podem chegar a 17 anos de prisão. Meu amigo, isso daqui é pra você criar vergonha na fuça e não acreditar em qualquer porcaria que falam pra você. Mas pra você que é católico e tá rindo do coleguinha crente aí do lado, aqui temos outro caso de um fiel, agora um padre, que também mantinha relações com o fiel. A matéria é do site UOL e foi publicada no dia 25/6, agora de 2024, recém-saída do forno. O nome da matéria é Padre afastado após ser chantageado por fiel com quem se relacionava. Eita, que o confessionário pegou fogo. O padre José Raimundo Soares Diniz, da paróquia Senhora Santana de Boquim, Sergipe, foi afastado após ter dinheiro extorquido por um fiel com quem teria tido um relacionamento. O fiel pediu 70 mil do padre para não vazar fotos e vídeos íntimos. O homem com quem o padre teria se relacionado teria pedido 15 mil e 55 mil, totalizando 70 mil reais. Em um momento, chegou a mandar fotos de uma arma ao pároco e ameaçar matá-lo caso não fizesse a transferência exigida. Gente, mas como assim? Tu já sabe que tá fazendo erro, tu ainda deixa o cara fotografar e filmar? Pô, tá pedindo pra ser extorquido no futuro, né? Homens tiveram relações dentro da igreja, segundo o boletim. Eles teriam se conhecido durante uma confissão na paróquia Senhora Santana de Boquim. E o responsável pelas chantagens seria servidor da prefeitura de Boquim. Enfim, ele foi até lá pra fazer uma boquinha do confessionário. O homem foi preso ao receber dinheiro do padre no sábado. José Raimundo Diniz avisou a polícia antes da entrega e agentes fizeram uma campana para prendê-lo em flagrante. No entanto, ele pagou fiança e responde ao processo em liberdade. Diocese afastou o pároco.
Em publicação nas redes sociais, a Diocese de Estância confirmou o afastamento e tomou providências para resguardar os direitos de todas as partes envolvidas, incluindo o sacerdote. A Diocese de Estância reafirma seu compromisso com a palavra de Deus, bem como com a busca pela verdade e pela justiça. Complementa a nota do bispo Dom José Genivaldo Garcia. Como podemos ver, essa galera sabe bem como manter o compromisso da palavra de Deus. Em janeiro, o padre chamou o casal de pobre. No episódio, enquanto celebrava um casamento, o padre José Raimundo Diniz criticou a qualidade do tapete colocado pelos noivos e disse: foi essa condição que os noivos tiveram? Enfim, o resto da matéria é só falando de um outro caso que esse mesmo padre se envolveu. Só que esse outro foi um pouquinho diferente. Ele não só demonstrou que abdicou a sua sexualidade, como chamou o casal de noivos de pobre, por conta do tapete que eles usaram para o casamento. E segundo o padre, a qualidade era muito ruim. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Por hoje é isso, mais uma cota semanal de crente batida com sucesso. E lembrando que caso você ainda não tenha se inscrito no canal lá no início do vídeo, já clica no botão vermelho aí embaixo para dar aquela força para o nosso trabalho continuar. Dá seu like no vídeo também e deixa a sua opinião aí nos comentários sobre as atrocidades que essa galera propaga por aí. Aproveita e fala, já frequentou a igreja de algum padre que abdicou a sua sexualidade? Eu já. Lá na Samambaia City tem um que era viado e deixou de ser viado pra virar padre por conta de mames poderosa que não poderia descobrir. Nos vemos na próxima. Tchau!